Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex e para mim é um prazer estar aqui neste momento apresentando a vocês este meu novo livro, que tem como nome Descubra-se, um livro que tem como objetivo fazer uma orientação a adultos autistas, assim como eu, descobriram o diagnóstico de maneira tardia, e eles não sabem ainda algumas questões sobre a vida do autista. Eu vou passear com você aqui pelo livro, eu estou lançando ele agora, neste momento, e ele já ficou pronto e já estou pronto para venda, mas é importante que você conheça um pouquinho sobre o livro e eu resolvi fazer então essa pequena apresentação para que vocês possam conhecer um pouco sobre o material e saber sobre o que se trata. O nome dele é Descubra-se, um manual de orientação a adultos autistas com diagnóstico tardio. E normalmente a pergunta que vem é a questão de como ser autista e ser adulto ao mesmo tempo, já que muitas vezes nós vemos que não se fala muito no autismo acerca do adulto. Você vê todo tipo de preocupação em todos os sentidos, com crianças autistas, até as próprias instituições de saúde criaram um espaço de atendimento específico para crianças autistas. Mas como ser autista e ser adulto, quando você se descobre já adulto, que você é autista, ou quando você é um autista desde a sua infância sabendo isso e você se torna um adulto, como é que você vai passar a proceder em relação a isso? Muito prazer, como eu falei antes, aqui está um quadro da minha apresentação. Meu nome é Alex José de Souza, eu sou autista adulto, professor da Rede Pública do Rio de Janeiro, casado com minha esposa Vanilda Luz, que também é professora da Rede Pública, sou pai, sou avô e agora também escritor, sendo este o meu segundo livro. O primeiro livro ele está pronto, mas não chegou a ser lançado nem anunciado, é um livro teológico, de versão acadêmica, e este livro que eu escrevi especificamente para o público do qual eu faço parte, que é o autista. Muito prazer para vocês. E muitas pessoas me perguntam por que este tema, e a gente vai parando para analisar, como eu falei desde o princípio, porque a pessoa nasce autista, ela não se torna autista com o tempo, ela cresce e vive com autismo até o fim da vida. Porque o autismo ele é um espectro, o autismo não é uma doença, então, não sendo uma doença, não tem cura. E a gente observa que todo tipo de atendimento é feito na preocupação da criança e do adolescente autista, mas quando se torna um adulto autista, muito poucas coisas são encontradas para que você possa ter o seu atendimento. É uma dificuldade ter que buscar atendimento terapêutico, né, como psicólogo, uma terapia ocupacional, ou procurar atendimento de neurologia e psiquiatria, procurar um atendimento específico para nós que somos adultos e autistas. É muito difícil, é um desafio tão grande como procurar qualquer outro especialista para qualquer outra área de saúde. E um tópico também importante, porque a sociedade, ela muitas vezes ela desconhece a presença do adulto autista. Tanto que muitas vezes eu me torno invisível, mesmo usando o meu colar de autismo, eu saio na rua com o meu colar, às vezes eu trabalho usando o meu colar, e muitas vezes, mesmo com o colar, eu sou invisível à sociedade. Por quê? Porque eles sempre acham que se nós adultos estamos usando um colar é porque estamos acompanhando uma criança autista, como algumas pessoas acharam que eu usava o colar por causa da minha neta, que não é autista, aliás, não diagnosticada, e ela vai para a escola comigo e volta da escola comigo. Então, às vezes, mesmo com o crachá, as pessoas não nos veem como autistas, eles nos veem apenas como adultos representantes de alguém. Então, eu tenho que falar, não, eu sou autista. E lembrar à sociedade que nós crescemos, nós continuamos aqui. E todos os recursos que são oferecidos para as crianças, nós também precisamos para nossas vidas. Em algumas situações, até com muito mais urgência, porque nós estamos inseridos no mercado de trabalho, na vida social, e muitas vezes precisamos de atendimento urgente e algumas questões não temos. E também por uma outra questão, principalmente porque os adultos autistas, muitos deles, não sabem que direção tomar em suas vidas depois do diagnóstico, porque receber o diagnóstico mexe com a nossa cabeça, mexe com a gente. É como se fosse uma maneira de, posso dizer, ressignificar a nossa existência como pessoa, a gente que vê até certa idade já sem conhecimento do autismo, mas se sentindo, a gente sempre se sentiu diferente, né? A gente chamava de esquisito por algumas pessoas, estranhos, a gente sempre se sentiu diferente, mas a gente não sabia entender o porquê. Então, é importante que haja uma orientação nesse sentido.
E também pode ser que cada um de vocês conheça, ou também seja, né, alguém que precisa de orientação de como superar os seus próprios limites e seguir em frente. Porque enquanto nós nos descobrimos autistas, a gente passa a entender que a gente esconde muita coisa, a gente mascara muita coisa. Então a gente precisa entender que nós somos como somos, que não tem como continuar vivendo escondido, disfarçando aquilo que nós não somos, e precisamos viver sem usar máscaras. Nós precisamos ser aceitos como nós somos, então temos nossos limites. Então precisamos saber que a vida ela foi feita para todos nós, e nós que sempre vivemos do nosso jeito, muitas vezes sendo discriminados, passando por situações às vezes até mesmo desagradáveis, precisamos mostrar que nós estamos aqui e que precisamos ser aceitos como nós somos. E esse livro, tenho certeza que foi escrito para você, de um autista para o outro, porque eu também estou aprendendo a viver nessa minha nova condição, mas com essa minha aprendizagem, fazendo parte de alguns grupos, eu comecei a ver que muitas pessoas têm dificuldade de se aceitarem. Então, eu estou aprendendo a viver a minha liberdade de ser autista. E eu acho que muitas pessoas também precisam aprender um pouco sobre isso. Vamos começar aqui para entender uma perguntinha, né? Sobre o que é este livro. Primeiro vamos falar sobre o que esse livro não é. Tá? Esse livro não é, ele não foi escrito para ensinar o que é autismo. Ele não é um livro que ele tem esse propósito. Esse livro é um livro específico. Ele fala sobre o autismo, sim. Ele vai buscar a base do autismo lá nos primórdios, com muitos autores que falaram sobre o assunto, especialistas. A maior parte deles fora do Brasil, porque no Brasil é um assunto pouco discutido. Agora começou a ser mais discutido, mais pesquisado. Mas esse livro aqui ele não é sobre a questão de como educar uma criança autista, como ensinar uma criança a ler e escrever. Ele não é como ensinar uma criança a se comportar. Esse livro aqui é um livro escrito para um adulto, para adultos autistas que muitas vezes se isolam por não saberem o que fazer de suas vidas, que ficaram às vezes um pouco chocados com o diagnóstico. Eu digo a vocês que nenhum de nós, quando foi fazer a avaliação, foi pensando em receber o diagnóstico de autismo. Eu, quando fui fazer a minha avaliação, eu fui para receber o diagnóstico, para entender o porquê que tanta coisa diferente estava acontecendo comigo e muita coisa do passado começou a vir à minha mente, muitas lembranças. Então, esse livro é sobre isso, sobre como o adulto autista pode passar a viver com a sua condição sem se sentir diferente, sem se sentir culpado, sem sentir medo de assumir a sua condição de autista. E aqui eu faço um breve resumo dos 6 capítulos, mais a apresentação e o extra que eu coloquei aqui no livro, né? Começando com a apresentação, eu me apresento, né? Falando um pouco da minha história, nas duas partes, no quem sou eu, falo um pouco de mim também no prefácio, explicando um pouco da minha condição, do que eu vivi na minha infância, de como as coisas vieram à tona, as conversas que eu tive com minha mãe, com meus irmãos, que eles me conhecem há bastante tempo. Alguns irmãos meus me diziam que eu era diferente. Algumas colegas de trabalho, como uma diretora amiga minha, que também falou comigo para que eu buscasse uma resposta, porque havia uma suspeita pelo meu comportamento que eu pudesse ser autista. E na introdução eu falo sobre a experiência do adulto autista. Na verdade, é como se você começasse a navegar agora que você é adulto sendo autista. Tomar um novo rumo na sua vida, entendendo que você tem uma condição que precisa ser mostrada, ela não pode continuar sendo escondida, porque quanto mais você esconde essa condição, mais você sofre, porque vive uma vida diferente daquilo que você poderia estar vivendo, além de conhecer bem pouco dos seus direitos. No capítulo 1 eu falo um pouco sobre você se autoconhecer. É muito importante você se conhecer, saber quem você é, por que você é assim, saber as questões do autismo, conhecer a história de outros autistas, né, que tem relatos, tem especialistas autistas que escreveram sobre o assunto, sabendo que você não é o único autista que se vê nessa condição. O capítulo 2 eu falo sobre viver a sua vida no espectro sem ter vergonha disso. Porque pior do que você ser um autista é você forçar-se para se esconder. E não adianta, nossas condições elas não tem como esconder. Nós temos algumas manias, nós temos alguns hábitos que as pessoas percebem em nós, que são diferentes. Muitas vezes é um desviar do olho, muitas vezes é uma ecolalia, uma repetição de uma fala de alguém, é mexer a boca quando alguém fala, é mexer muito as mãos. No meu caso, eu mexo muito as mãos, mexo bastante
os pés quando eu estou ansioso, eu começo a andar para lá e para cá, ou me balançar. Então a gente tem que aprender a viver como nós somos. Isso só tem que olhar para nós e entender que nós somos assim. Não é uma coisa que nós queremos ou temos que fazer para não mostrar. É o jeito que nós somos. E no capítulo 3 eu exploro um pouco as questões das comorbidades comuns no adulto autista, falando de alguns tipos de tratamento que podem ser feitos, de algumas orientações que a pessoa pode experimentar para conseguir superar as comorbidades. Vou falar sobre cada uma delas ali, como a ansiedade, a depressão, várias questões, eu não vou entrar em muitos detalhes, que eu acho que lendo vocês vão entender um pouco mais, porque quando falo de comorbidades, são elas que normalmente aparecem no autista, no adulto autista, e as pessoas muitas vezes confundem a comorbidade com o autismo em si. Né? A comorbidade é uma questão de uma doença, um hábito, uma mania, ou uma questão física ou psicológica que nós temos, que muitas vezes são muito mais evidentes em nós que somos autistas. No capítulo 4 eu falo sobre um tema bastante sensível, que se refere ao hiperfoco. Né? Hiperfoco todas as pessoas têm, mas o autista tem um hiperfoco de maneira muito forte na vida dele, e muitas vezes em coisas, em situações, em música, mas às vezes também acontece do hiperfoco ser em pessoas, e muitas vezes o autista confunde esse hiperfoco com paixão, não se percebe como se estivesse apaixonado por uma pessoa. Então nesse capítulo 4 eu exploro essa questão de identificar o que vem a ser o hiperfoco, ou que vem a ser a paixão, como saber se você está apaixonado por alguém ou se você está apenas passando por uma crise de hiperfoco, eu chamo de crise de hiperfoco porque eu também passei por isso, e aprender a superar isso e focar em outras coisas. Não é fácil, precisa de bastante ajuda, principalmente terapia, e em alguns casos medicação, então vai ensinando como se fosse viver dentro de um labirinto, tentar achar a saída, diferenciar o que você sente, né, como paixão, ou você sente como hiperfoco. Porque o autista adulto é uma pessoa como uma outra pessoa qualquer. Assim como uma pessoa neurotípica se apaixona, o neurodivergente também se apaixona, tem todas as vontades, porém, nós autistas precisamos tomar cuidado para nós não sermos pegos numa armadilha, às vezes, emocional, acreditando que é uma coisa e sendo outra, entendendo que o hiperfoco, ele com o tempo, ele passa. E a gente pode ficar preso numa situação que nós, às vezes, nem sequer percebemos, mas entramos nela. No capítulo 5 eu falo sobre o masking, né? O masking eu vou dizer como se fosse um mascaramento, é como se nós vivêssemos num baile de máscaras, nós usando uma máscara para ser aquilo que a sociedade quer de nós, ou que as pessoas esperam de nós, e isso muitas vezes nos leva a sofrimento, a bastante desgaste sensorial e emocional, porque nesse fingir ser o que nós não somos para agradar o grupo, nós acabamos, muitas vezes, ficamos desgastados, porque passa a ter outros sentimentos, como sentimento de culpa, cansaço, desgaste social e emocional. Então, aprender a viver sem essa camuflagem social é muito importante para nós. Por isso que é importante que o mundo saiba que nós estamos aqui, que nós somos autistas, e que muitas vezes o nosso não é não mesmo. Não é um desagrado, é um não porque a gente não tem condições de estar em uma situação, e a gente não precisa fazer as coisas porque todo mundo quer que a gente faça, porque no fim das contas, nós vamos ser os maiores prejudicados disso. O capítulo 5 fala da invisibilidade social que o autista adulto enfrenta, é como se nós não estivéssemos por aí, crescemos deixando de ser autistas, porque parece que é assim que a sociedade enxerga, quando na verdade temos autistas em diversas profissões, professores, como no meu caso, policiais, médicos, enfermeiros, funcionários de supermercado, motoristas de ônibus, motoristas de Uber, vários profissionais estão aí no mercado de trabalho que são autistas. E nós precisamos ser vistos pela sociedade para que nós possamos receber o atendimento devido. A preocupação aqui não é só a questão de ganho financeiro, não, de jeito nenhum. A nossa questão aqui é a questão do respeito em relação à saúde, porque muitas questões no autista se manifestam tanto na vida adulta como se manifestava na infância. De repente, na infância tem aquele pico emocional que o autista passa, e no decorrer de tempo isso parece que vai reduzindo. Só quando chega na vida adulta, eu falo pela minha experiência, isso começa a voltar às vezes com muito mais força, a ponto de nos levar a nível de depressão
muito grande, conforme eu já tive, e precisamos ser vistos. Preciso que lembre que nós existimos. No tópico extra número 1, tem um relato de duas pessoas, dois amigos meus, um amigo e uma amiga minha, que tiveram coragem de passar o seu testemunho, o seu relato pessoal, vocês vão poder ler no final, e também os termos comuns que são usados no autismo, nas pesquisas do autismo, os termos, a maior parte deles são termos em inglês. Tentei colocar ali uma interpretação, uma tradução, né, mais fácil de entender, como masking, como mascaramento, como se fosse uma camuflagem social. Tem outras, né? Steaming e outras. Então, vários termos que é bom que as pessoas tenham conhecimento disso, que nós também devemos conhecer, para quando tivermos que conversar com alguém ou de repente conversar com o médico, ou o médico usar conosco esse termo, a gente ouvir de repente um cast na televisão, a gente sabe entender o que isso significa. No Extras 2 eu coloquei a questão de filmes e séries que tratam do tema do autismo, que é muitas vezes quando você assiste um filme sobre uma pessoa autista, mesmo que seja um ator interpretando, ou de repente o ator também é autista, você se vê muito no outro. Então, você assistir um filme, uma série a respeito, como The Good Doctor, né, que fala ali do autista, que tem também uma outro transtorno, que é o Savan, daquela advogada, de um dorama aí, coreano, que fala de uma advogada. Então você começa a se enxergar muito no outro, você começa a ver naquele personagem, naquela personagem, muito de você que você não se percebia. E é muito interessante que você consiga que as pessoas percebam em você e te respeitem como você é. Tá? Então, depois dessa apresentação, eu espero que vocês façam uma boa leitura desse livro, ele faça você descobrir, né, quem você é. E você, tendo essa experiência, eu quero te agradecer também que você possa apresentá-lo a outras pessoas que, de repente, precisam conhecer um pouco mais sobre si mesmas. Agradeço pela atenção de cada um de vocês, coloco-me à disposição para falar mais onde quer que vocês me convidarem, para conversar sobre o assunto com vocês, em um local que seja, para que possamos conhecer profundamente mais um pouco da nossa condição sobre o autismo, como nós, enquanto autistas, podemos nos relacionar socialmente e entre nós também, quem sabe ter aí um grupo de autistas para nós possamos conversar e resolver nossas questões sociais, que muitas vezes são esquecidas, e apresentar à sociedade até mesmo esperança para os pais de crianças autistas, para que eles possam nos observar e entender que os filhos deles vão crescer e que serão como se fossem nós hoje, serão cada um de nós no futuro, mas quem sabe já com seus direitos conquistados e espaço social respeitado, como deve ser para cada um. Eu quero agradecer pela atenção de cada um de vocês, eu espero que eu tenha sido objetivo, me desculpem por alguma coisa que de repente não tenha ficado bem entendido, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado por todos vocês.